Olá pessoal, tudo bem com todos vocês? Hoje vamos dar continuidade e falar sobre o transtorno de déficit de atenção, o conhecido TDAH. Por definição, o TDAH ela é uma disfunção neurobiológica e comportamental e que apresenta três características básicas, né? A pessoa ela desenvolve, ela pratica três ações, tem três comportamentos. Quais são eles? A primeira é a falta de atenção, a segunda é a impulsividade e a terceira é a hiperatividade. Então, o TDAH ele se caracteriza por uma persistente falta de atenção e uma desorganização. A pessoa portadora do TDAH, ela não consegue organizar de maneira eficiente as suas tarefas diárias, tá? Também um outro comportamento de quem tem o transtorno de déficit de atenção é em relação à tomada de decisões. Uma pessoa com TDAH, ela é impulsiva, ela toma decisões sem uma devida reflexão, ela não para pensar, como normalmente se faz diante de uma decisão. A pessoa precisa refletir sobre as consequências, precisa refletir sobre a situação em si, do que se trata, o que fazer, o que não fazer, pedir ajuda, não pedir ajuda, enfim. Quem tem TDAH não se coloca nesse momento de reflexão. Um outro comportamento é a hiperatividade. Essa hiperatividade está ligado ao corpo, né? A pessoa ela tem uma atividade motora excessiva. Ela não consegue ficar parada muito tempo no mesmo lugar. Ela balança muito a perna. Ela não consegue ficar parada no mesmo lugar, né? Em essência, o TDAH ele, ele é um transtorno das funções executivas do cérebro, né? Essas funções executivas do cérebro são aquelas que controlam o pensamento, nos ajudam a controlar o pensamento, as emoções e as ações. Isso é uma característica essencial do TDAH, é afetar as funções executivas do cérebro, né? Uma outra coisa importante de se saber é que o TDAH ele começa sempre na infância. E uma outra coisa que se sabe também, já é pesquisado, já se sabe, a medicina já entendeu, é que é mais frequente nos meninos, nas crianças, nos meninos, do que nas meninas. É o dobro nos meninos. Agora, quando a gente para pensar sobre as causas, né? O que causa o TDAH? Existe uma causa que faz com que o TDAH surja na infância. Isso também já foi pesquisado. A ciência, os médicos, os psiquiatras, os pesquisadores já entenderam que não existe uma causa para o TDAH. Melhor, não existe reconhecidamente qualquer causa, não se sabe como que acontece o TDAH. O que se sabe é que tem genes, algumas pessoas possuem alguns genes que vão deflagrar o TDAH mediante a estímulos ambientais. Então, o TDAH não está associado a uma causa, é um conjunto de fatores que desencadeiam o TDAH. Neste processo, o fator genético é o mais importante, seguido dos fatores ambientais, como eu falei, né? E quais são esses fatores ambientais que comumente se vê, se percebe nas pesquisas? Então, um ambiente em que a criança sofra ou passe por abandono afetivo é um desses ambientes, é uma desses fatores ambientais. O abuso sexual infantil também, a exposição de metais pesados como chumbo, uma criança que é exposta a isso tem grandes chances
a partir dos fatores genéticos, né, estarem ali estabelecidos, a pessoa ser intoxicada por chumbo, ela tem grandes possibilidades de contrair, passar a ter o TDAH. Infecções e o consumo de álcool ou tabaco também pela mãe, né, no momento da sua gestação, né? Isso são alguns fatores ambientais que proporcionam o surgimento do TDAH, uma vez que essa pessoa tem os genes favoráveis para isso, né? Uma outra coisa agora a se falar é sobre os sintomas. Quais são os sintomas de uma pessoa que possui o TDAH? O primeiro sintoma, acho que mais relevante a se colocar, é a falta, ou melhor, a baixa de produção de dopamina e noradrenalina. Esses dois componentes que são produzidos no cérebro, eles são neurotransmissores, eles são responsáveis por estimular o cérebro a realizar as funções executoras. Outros sintomas são a pessoa não conseguir permanecer em uma atividade por muito tempo. O portador de TDAH é praticamente intolerante ao tédio, tem baixo desempenho escolar na infância e na adolescência, quer dizer, no primeiro grau, no ensino fundamental, né? E na vida adulta, lá na academia, na vida acadêmica, né? Na faculdade, também esse adulto, ele vai apresentar um desempenho escolar abaixo do esperado, abaixo da média. Essa pessoa com TDAH também, ela vai apresentar dificuldades em organizar tarefas em casa, na escola e também no trabalho, sendo um grande causador de desemprego, porque a pessoa com TDAH não atende às necessidades daquela empresa em suas tarefas e então a empresa é obrigada a dispensá-la, né? Outras coisas, a pessoa ela pode ter dificuldade em seguir instruções, né? Ela não consegue seguir, nem todas as instruções ela consegue seguir, porque ela prefere fazer a sua própria maneira. Na intenção de realizar uma tarefa ou alguma atividade qualquer, nem sempre a instrução dada por uma outra pessoa que não sabe que ela tem o TDAH, que não sabe delegar a uma pessoa com TDAH, vai se cumprir. Então essa pessoa prefere fazer a sua própria maneira, né? E aí também surge um outro problema, que é a impressão que causa nas pessoas dela ser insubordinada, né? Às vezes preguiçosa, mas não é nada disso, a pessoa está tentando fazer da própria maneira, né? Um outro problema é a grande dificuldade em permanecer em uma tarefa por muito tempo. O TDAH ele não consegue, se consegue, é com muito sofrimento, ficar executando uma tarefa por muito tempo. Se ela for maçante ainda, se for de difícil execução, é mais sofrimento ainda. Agora, falando do campo das relações sociais, uma pessoa com TDAH sofre em muitas ocasiões a rejeição social, né? E daí vira um desenvolvimento de transtornos de antissociabilidade, né? A pessoa se torna uma pessoa antissocial, né? Por tanta rejeição, né? Porque o comportamento de uma pessoa com TDAH nem sempre corresponde ao que é padrão dentro de uma sociedade, né? A pessoa com TDAH, ela não, por ser dispersa, desatenta, ela acaba, em muitas vezes, rompendo uma comunicação entre terceiros, invadindo a comunicação, falando outra coisa que não tem nada a ver com o que se estava dialogando ali, né? E outras coisas mais, né? A impulsividade é muito grande para uma pessoa com TDAH. Então isso pode trazer rejeição social. E aí, ao longo dos anos, desenvolver um transtorno de personalidade antissocial. Uma outra coisa que acontece muito é o abuso de drogas, a ocorrência de uso de drogas lícitas como o álcool e as ilícitas também, né? Por conta da depressão, da ansiedade, em decorrência do TDAH, das frustrações,
Aí a pessoa acaba recorrendo ao uso de drogas para amenizar o seu sofrimento, né? Um outro problema também que acontece com o público que tem TDAH é o alto índice de acidentes no trânsito, multas em excesso também, enfim, por conta da desatenção, né? A pessoa atravessa um sinal fechado para ele, não viu nem que tem um sinal, então é dificultoso para uma pessoa com TDAH estar em plena atenção, ainda mais em um trânsito caótico como o nosso, né? E uma outra coisa importante que eu acho importante de dizer é a obesidade. Pessoas com TDAH, em alguns casos, não é a maioria, desenvolve obesidade. Agora, existe algum tratamento? Em se falando de tratamento, existe um tratamento para um TDAH, para um portador de TDAH? Bom, a medicina ela já sabe, já nos mostra, nos indica através de pesquisas que este transtorno, primeira coisa, este transtorno ele não tem cura, tá? Nenhum transtorno possui cura, não se trata de uma doença, portanto não tem cura. Qualquer transtorno mental não tem cura, porém a boa notícia é que possui tratamento. Existe tratamento e o controle dos sintomas, né? E o tratamento ele se dá e é muito indicado através da terapia cognitivo-comportamental. É um segmento da psicoterapia feito por psicólogos, né, em sessões, né, onde o terapeuta ele orienta, ajuda o paciente, a pessoa que tem o transtorno TDAH, a reorganizar os seus pensamentos, a saber a origem da construção desses pensamentos, reordenar os pensamentos e, consequentemente, adquirir novos comportamentos. Tá? Em alguns casos, não são todos os casos, em alguns casos é necessário o uso de medicamentos estimulantes, né? E nós temos também o Theta Healing e o Reiki para cooperar com esses tratamentos. Tá? O Theta Healing, na função de cooperação com os tratamentos, ele pode remover as crenças limitantes que foram construídas na infância, né? É muito difícil no momento em que a pessoa é muito jovem, às vezes os pais, a escola não conseguem detectar o transtorno. Então, aquela criança acaba sofrendo traumas em cima de traumas, né? Sofrimento, muito sofrimento. Mas o Theta Healing, com o Theta Healing é possível acessarmos essas memórias, né? Por se tratar de uma terapia energética, então é possível acessar essas memórias, reverter esses sentimentos, essas emoções negativas, né? E assim facilitar o tratamento. Assim como o Reiki também. O Reiki, que é a energia vital universal, cheia de vida, organização, né? É uma energia de construção, ela vai ajudar a harmonizar esse corpo físico da pessoa, né? O TDAH ele tem uma deficiência de criação de dopamina, noradrenalina, então nós estamos falando de corpo, hormônios, não é? Então o Reiki ajuda o corpo a produzir, facilita, né? Dentro de um tratamento, dentro de um tratamento maior, o Reiki ele vem para auxiliar, né? Auxiliar o tratamento, auxiliar essa pessoa que está em tratamento, né? Enfim, isso aqui é o que eu coloquei para vocês, é uma breve explicação do que é o TDAH, um dos sofrimentos emocionais das pessoas, da humanidade. Espero que tenha ajudado, tá? E até a próxima. Tchau.